Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Bom dia para os nossos internautas que nos assistem de todos os recantos. É sempre um prazer estar aqui e um prazer e uma oportunidade de aprendizado. Vocês estão vendo um título diferente, mas é a mesma palestra. Quando nós pensamos sobre o processo do envelhecimento, na nossa cultura ocidental, é sempre visto como um fato triste, depressivo, uma coisa que ninguém queria. Normalmente, nós não queremos mesmo envelhecer. Mas nós precisamos refletir algumas coisas, entender o envelhecimento, compreender os dados epidemiológicos, o que nosso país, sobretudo, como é que está o envelhecimento, quem é essa população que envelhece. Do ponto de vista espiritual, que trazem os amigos espirituais que nos trouxeram, que trazem sobre o processo de envelhecimento. Num primeiro momento, eu gostaria de perguntar a vocês, se vocês imaginam quando que nós começamos o nosso processo de envelhecimento. Quando nascer, o que mais? Quem se aventura? Quando deixamos de assumir a nossa idade, não é isso? O que mais? Quando se distancia dos seus valores espirituais, das suas aspirações superiores. Muito bem, quando se distancia dos valores espirituais e das aspirações superiores. Tudo isso realmente reflete um processo de envelhecimento, de não valorização da vida. Quando a gente deixa de assumir, quando a gente deixa de não valorizar os ideais superiores. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista de corpo físico, é um pouquinho antes do nosso nascimento. Vocês vejam que aqui nós temos um óvulo, nós temos aqui um espermatozoide, que é a célula germinativa masculina. Esse encontro maravilhoso aqui representado, está muito bem representado, né? Vocês vejam que tem até um facho luminoso aqui. É o que os espíritos nos dizem, que é o momento da encarnação, propriamente dito. Quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, em que momento o espírito se liga ao corpo, e eles respondem, é no momento da fecundação. Então, nesta imagem aqui, nós temos representado o momento da fecundação. No instante seguinte, deixou-se de ser um óvulo e um espermatozoide, e passamos a ser um ovo. E aqui nós começamos biologicamente a envelhecer. Só que envelhecimento pode não significar decrepitude, ou seja, coisas ruins, diminuição de vida. Então, nós começamos o nosso processo, eu diria, de amadurecimento aí, porque nesse momento inicial nós somos apenas uma célula, em 2 horas depois nós somos 2 células, e daí por diante nós vamos nos multiplicando de forma geométrica, 2, 4, 16, 62, 64, de uma forma como em nenhum momento do nosso desenvolvimento biológico nós nos multiplicamos de tal forma, a velocidade com que se multiplica nessa faixa etária. Então, nós chegamos aqui, vamos formando o nosso organismo, ou seja, nós vamos amadurecendo, nós vamos, do ponto de vista do envelhecimento, porque vocês concordam que este serzinho aqui, ele tem mais tempo de vida do que este ser aqui? É isso aí. Mas as etapas, existem etapas do desenvolvimento humano. A infância, o adulto jovem, o idoso, o grande idoso já nas definições epidemiológicas de hoje. Esse processo de envelhecimento, ele é um ato contínuo. Ele não acontece de uma hora para outra. Você não dorme criança e acorda adolescente. Você não dorme adolescente e acorda adulto. Você não dorme adulto e acorda idoso. Ele vai de uma forma contínua
acontecendo nas várias etapas da nossa existência, mais ou menos como temos representado aí. Sem que nós percebamos, o nosso corpo vai adquirindo algumas funções, perdendo outras, porque não são mais necessárias, e o nosso espírito vai ganhando em qualidade e em experiência. E aí, aquela célula que era uma célula só, nasce dando origem a lindos sorrisos, algumas lágrimas. Nem todas as lágrimas, como diz um comercial que passa por aí, é de tristeza. Podemos ter lágrimas de alegria também. Mas, do ponto de vista de biologia, nós temos o corpo humano na adolescência, caracterizado por uma fase de bastante insegurança, de duplicidade de sentimentos. Nem sou criança o suficiente para brincar de carrinho, para brincar de boneca, mas também não sou adulto o suficiente para assumir a autonomia que a vida vai me pedir daqui a alguns dias. E é uma fase em que eu cresci muito rápido, enquanto adolescente. Então, esse corpo, de repente, eu bato muito nas coisas, eu sou desajeitado, eu quebro com facilidade, eu rasgo roupa com facilidade. Faz parte, porque aquele espírito ainda não aprendeu a lidar com aquele corpo que cresceu muito rápido. Todo mundo que tem filho, que já passou pela adolescência, provavelmente vivenciou isso. É aquela roupa que você compra, daí a 3 meses não dá mais. É aquele calçado, aquele pé. Os pés de hoje em dia, então, teimam nos meninos em virar 40, 42 de uma hora para outra. Então, não dá nem mais fazer aquele sistema de economia que a gente costumava fazer, de comprar um calçado para até o ano seguinte. Não dá, o pé cresce rápido demais. Então, é difícil para o adolescente também lidar com essa mudança corporal. Então, é uma fase da vida caracterizada realmente por essa dificuldade de lidar com este corpo e com essas emoções. Porque eles dizem assim, eles querem às vezes fazer uma atividade que nós adultos consideramos para a criança e dizem assim, você já está muito grande para isso. Mas ele não é grande o suficiente para sair à noite, não à festa, na balada, e a gente ficar em casa despreocupado. Os pais mais cuidadosos costumam levar na festa e buscar. Porque eles também não são pequenos o suficiente para os pais ficarem lá na festa, como nós ficávamos nas festas infantis, olhando, ali presente, tomando conta. Vejam como é difícil para essa faixa. E os pais e educadores precisam realmente ter essa sensibilidade, que é muito difícil também para o adolescente lidar com essa duplicidade de informações, às vezes contraditórias, que permeiam essa vida. E o tempo passa e chega, então, a idade adulta, que nos vai pedir decisões, comandos, escolhas profissionais diferentes, porque é isso mesmo. Nós viemos num processo de amadurecimento. E, graças a Deus, chegamos aqui. No Brasil, nós tivemos uma lei que determina, do ponto de vista legal, quando que o indivíduo é idoso. Nos países desenvolvidos, eles vão ser considerados idosos a partir dos 65 anos de idade, e nos países em desenvolvimento, a partir dos 60 anos de idade. Por que essa diferença? Porque supõe-se que nos países desenvolvidos exista um maior suporte psicossocial e biológico, em que o organismo chega aos 65 anos de idade com maior vitalidade, e que nos países em desenvolvimento, em virtude das agruras da vida, das dificuldades da sobrevivência, dos sofrimentos que foi imposto a esse corpo pela dureza do trabalho, muitas vezes, esse organismo ele vai envelhecer e aí ele está um pouco mais sofrido aos 60 anos de idade. Então, inicialmente, isso foi definido em 1994, mas para se estabelecer políticas de saúde, foi criado a lei do Dia do Idoso. Eu gostaria de lembrar para vocês que na nossa cultura existe um pensamento em que o idoso é mais ou menos isso assim. Esse vovô ou essa vovó que está ali vestido de pijama, camisolão, sandálias de dormir, para ser o bobo da corte dos netos.
quando no que nós temos visto é um grande ganho dessa população com participação efetiva na vida das famílias. Então, nós precisamos refletir sobre duas coisas. Primeiro, é uma honra envelhecer. Significa que nós, do ponto de vista biológico, nós superamos várias etapas de desafios e dificuldades. Porque no início da nossa história, nós olharmos ao longo da história da humanidade, em nenhuma época nós tivemos, enquanto coletividade, os indivíduos chegando à faixa etária que nós estamos vivendo hoje. Quando nós olhamos a pirâmide demográfica das idades anteriores, a média de idade de morte era 35, 40 anos. Nós temos casos isolados que nós lemos na história de pessoas, de reis ou de políticos, indivíduos que tiveram uma sobrevivência maior. Então, a pouca compreensão que a sociedade, de um modo geral, tem com relação ao processo de envelhecimento, muito se calca nessa situação. Esses espíritos que somos nós, que estamos encarnados aqui, enquanto espíritos, nós não sabemos o que é viver na faixa etária de idoso. Porque encarnação após encarnação, nós vimos e desencarnamos numa faixa etária mais precoce, aos 30, 35 anos. Daí porque vimos na nossa história reis, como nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, Dom Pedro II, rei aos 15 anos. Porque eles amadureciam e morriam muito rápido. Então, nós precisamos realmente refletir e compreender o que significa esse processo de envelhecimento. Então, na nossa cultura, estamos mudando. O idoso não é mais esse indivíduo que está aqui para fazer gracinha para neto. O idoso, ele é isso aí. Ele é um indivíduo extremamente conectado com o seu tempo, em que ele já não está ali só para fazer tricô. Ele pode sim fazer tricô, mas ele pode fazer no jogo de videogame. Ele pode fazer tricô de verdade, mas porque ele gosta ou ela gosta. Nós temos exemplos memoráveis e belos. Eu conheço uma senhora de 85 anos, que antenada, conectada com a sua contemporaneidade, contratou um professor para ensinar como que mexia em computador, e ela tem Facebook, ela troca e-mail, talvez melhor até do que eu, que tenho algumas limitações do ponto de vista de lidar com esse negócio chamado computador, tecnologia da informação. Então, vemos que, provavelmente, esta senhora, ao reencarnar, ela vai ser como esses nenéns que nascem hoje, que já... Eu tenho a impressão que eles ficam 9 meses dentro da barriga da mãe com um joystick na mão, porque você pega um computador, bota na frente do menino de 1 ano e meio, 2 anos, ele aperta a tecla e sabe fazer as coisas. Ainda que não seja recomendado que eles fiquem mais do que 1 hora na frente da tela, por várias razões, inclusive de radioatividade, mas eles nascem com uma destreza para a cibernética, para a tecnologia da informação, que nós não tivemos isso. Então, na nossa cultura, nós precisamos entender que esse processo de envelhecimento, ele é um privilégio. E agradecer todos os dias aqueles que já chegaram no Brasil aos 60 anos e nos outros países aos 65, o privilégio de estar vivendo. E aí, foi criado para estabelecimento de políticas públicas o Dia do Idoso, que é o dia 1º de outubro, pela Lei 11.433. Para que esse Dia do Idoso? Por causa em virtude dessa dificuldade que existe da sociedade de compreender essa nova faixa etária que se vive, são desenvolvidas políticas de conscientização. Então, tira-se um mês todo para se divulgar, para se falar sobre a terceira idade. Significa que você dorme com 59 anos, 11 meses e 29 dias
num dia e acorda idoso no outro dia, já velho, acabado. Não. Você vai comemorar que você está vivenciando aquela faixa etária. É uma faixa que realmente ela é permeada por algumas alterações. Alterações físicas, alterações psicossociais, alterações funcionais e alterações socioeconômicas. Obviamente que não se espera de um organismo que funcionou durante 24 horas ininterruptamente. 60 anos, 65, que o organismo tenha o mesmo quantum, a mesma quantidade de energia que tenha um adolescente. Que ele precisa realmente ter muita energia para que aquele corpo que está se multiplicando suas células muito rapidamente, um processo de estirão da adolescência, que até dói a dor do crescimento, muitas vezes, da dor óssea, aconteça. Então, nós já não necessitamos, nessa faixa etária, do gasto de energia. Então, temos algumas alterações. Dependendo do tipo de adulto que nós fomos, nós vamos ter alterações físicas ou não. Então, nós precisamos, aqueles que ainda não chegaram aos 65, aos 60, aqueles que são jovens, precisam pensar e cuidar desse corpo, porque a perspectiva de vocês é viver no mínimo até 72, 75 anos. No mínimo, nos dias de hoje. Então, cuidar do corpo. Então, do ponto de vista de informações demográficas, nós temos já alguns levantamentos do censo de 2010, mas outros ainda não foram completamente tabulados. Então, o que temos do censo de 2006 é que essa população ela é mais feminina, 3 homens para cada 4 mulheres, declara-se mais de cor branca, é mais católica, menos escolarizada, reside em domicílios com menor renda familiar e metade passou a maior parte de suas vidas no campo. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção a esse slide, porque nós vamos, num próximo slide, fazer uma reflexão. Estamos falando de maioria, não estamos falando de grupos isolados. Então, vejam que é mais feminina, menos escolarizada. O que significa? Vamos lá. Olha só, em termos demográficos. Está difícil para vocês aí, né? Não deu porque dá para enxergar? Essa é a população, a concentração da população com mais de 60 anos no Brasil no ano 2000. Vejam esses em laranjinha, né, a densidade. Continua sendo, no nosso país, uma concentração maior no sul, sobretudo no Rio Grande do Sul, onde existe a cidade de São Joaquim, que tem a maior média de idade no nosso país. Mas preste, olha só a concentração de onde eram os idosos. O que o IBGE já publicou no ano de 2010. Como aumentou? Vejam que as áreas mais escuras significa que existe uma concentração entre 20% e 29% dessa população de idosos. Então, o nosso país está envelhecendo. Olha o que era, olha o que nós somos. Então, é importante que nós tomemos consciência que alguma coisa precisa ser feita diferente. Inclusive, no movimento espírita, nas instituições espíritas. As nossas instituições, hoje, recebem muito mais idosos do que recebia as instituições primeiras. Então, uma instituição que está no segundo andar de um prédio que não tem escadas, ou, desculpe, que não tem elevador, provavelmente vai ser uma instituição que vai ter muita dificuldade para acolher os idosos. Porque nessa faixa etária existem dificuldades com relação à escada. Uma instituição que tem muitos tapetes pelo chão, está arriscado que essas pessoas caiam. Então, são pequenos detalhes que parecem não ser tão importante, mas faz toda a diferença na situação de idosos. Eu vejo, por exemplo, aqui uma coisa muito bacana. Todas as cadeiras têm braço. Porque o idoso, quando vai levantar, muitas vezes ele precisa do apoio dos braços,
por causa das dificuldades articulares. Então, ter cadeiras como a que vocês têm aqui com braços é uma coisa muito recomendada. Isso é ótimo, parabéns à direção da instituição. Porque os idosos vão chegar aqui com muito mais segurança, porque eles sabem que terão onde apoiar-se ao levantar-se. Estou falando daqueles que têm dificuldades. Tem uma gama grande já de idosos na nossa contemporaneidade que levanta sem precisar de apoio. Mas nós precisamos pensar naqueles que necessitam de maior apoio. Então, veja como faz a diferença. Quando se trata de políticas sociais, então existe toda uma recomendação. Hoje, quando você vai abrir um consultório, você tem que ter banheiros adaptados para as pessoas portadoras de deficiências físicas, os idosos, barras de apoio, pisos antiderrapantes. Então, o piso antiderrapante, inclusive, é para todos, jovens e idosos, mas, sobretudo, o idoso que tem mais dificuldade de locomoção. Então, conhecer isso é fundamental num planejamento de ações. Porque se você não sabe que a sua população está envelhecendo, você vai planejar grupos de estudos só para jovens e adolescentes. Mas por que não planejar um grupo de estudos que contemple assuntos que interessam à terceira idade? Não só nas instituições espíritas, eu estou falando das instituições em geral. Se eu não sei que isso aqui está acontecendo, no meu planejamento, eu não vou contemplar esse grupo. Ela, como vocês viram, a maioria se diz católica, então esse gráfico aqui mostra isso mesmo, em amarelo 64%, 4% dessa população se declarou kardecista. A situação conjugal deles, 55% é casado ou tem um parceiro, 33% solteiro, 6% viúvos, 5% separado. Quem é o chefe de família? Então, é o que eu falei para vocês naquela hora. 71% dos entrevistados idosos, vejam que nós estamos tratando de uma população maior que 60 anos, no Brasil, dentro do conceito de Brasil. Então, 71% deles se disseram os chefes de família, os provedores. Quem são esses provedores? Voltemos. Mais mulher, menos escolarizada, domicílios com menor renda e passou a maior parte das suas vidas no campo. Essa é a realidade social, sociodemográfica de hoje. Mas nós precisamos mudar isso. O convite é isso, a conscientização. Porque quem está idoso hoje, tem mais de 60 anos, nasceu numa época que as mulheres não lhe era permitido uma escolaridade mais avançada. De preferência que elas nem soubessem ler. Porque mulher tinha que aprender a bordar e a cozinhar para ser dona de casa. Costureira. Então, por isso que ela é menos escolarizada. Tem idosos, dependendo da região do país, eu conheço uma situação em que a mulher, para poder frequentar o curso de farmácia, ela teve que pedir autorização ao juiz. De tanta dificuldade. Então, isso se reflete na condição socioeconômica de hoje. Porque os homens, em virtude de vários fatores, que não é um escopo analisar aqui, ele tem uma sobrevida menor. Então, as mulheres que vivem mais, só que menos escolarizadas. Passou a maior parte das suas vidas no campo. Porque era numa faixa etária em que a vida rural era muito maior. Agora que houve a emigração para a área urbana. Então, nós precisamos mudar isso, lógico. Igualdade de condições de ensino, de trabalho para todos, para que daqui a 30, 40 anos, quando os nossos netos estiverem analisando com algum grupo de estudo demograficamente a situação da terceira idade na futura faixa etária, não possa ter uma situação tão sofrida do ponto de vista econômico para nós.
Então, é isso que a gente vê, que as decisões de hoje, como vão ser impactantes no futuro. Naturalmente, que as famílias daquela época não imaginavam que isto aconteceria um dia. Por não imaginar o futuro, graças a Deus, é que nós devemos ter o máximo de cuidado para que as nossas decisões sejam equânimes. Ou seja, as nossas decisões sejam para dar àquele que precisa o que ele necessita. Então, não tem, do ponto de vista biológico e do ponto de vista espiritual, nenhuma justificativa para que se dê a um sexo menos instrução do que a outro sexo. Porque nós sabemos, pela informação trazida pelos Espíritos, que nós ora encarnamos em corpos femininos, ora encarnamos em corpos masculinos. Então, só isso é suficiente para que a gente pense que todos devem ter os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades. Só para que vocês tenham ideia quanto é um privilégio para nós estarmos encarnados, o indivíduo que nascia, ou seja, no ano 0, na década de 30 ou 40, a expectativa de vida dele, se fosse homem, é que ele sobrevivesse até os 39 anos, e que se fosse mulher, aos 43 anos. Na década de 70, 80, essa sobrevida foi aumentando para 55 e 60 anos, e no ano 2000 essa sobrevida foi aumentando de 64 para 72 anos, e hoje nós já estamos nos 75 anos. À medida que vai se vencendo os desafios inerentes à idade, lembrando que nessas décadas iniciais, sobretudo até a década de 80, no nosso país nós tínhamos uma mortalidade infantil muito alta. Então, ainda temos, mas diminuiu bastante. Vencer o desafio do primeiro ano de vida dava um salto muito grande. Olha que aos 10 anos, na década de 40, você já tinha uma expectativa de vida em torno de 46, 48 anos. E à medida que você ia, se você na década de 40 chegava aos 70 anos, venceu muitos desafios. E aí esperava-se que se você vivesse em torno de 8, 9 anos. Então é isso. Vejam, quando eu falei, é um privilégio, uma honra nós termos 60 anos. Significa que nós vencemos muitos desafios do ponto de vista biológico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social. Então nós precisamos realmente honrar esse privilégio. E para honrar esse privilégio, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: que idoso eu quero ser? Aqui nós temos exemplos de idosos conhecidos. Cora Coralina, Dona Canô, essa aqui não sei quem é, mas tem uma expressão linda. O nosso Oscar Niemeyer, aqui o septuagenário Gilberto Gil, e um casal aqui também desconhecido. Mas todos expressam alegria, plenitude, felicidade. Então, que idoso que eu quero ser? Eu quero ser assim ou assim? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Ainda que não tenhamos 60 anos, que nós só tenhamos 15 anos agora, que nós só tenhamos 6 anos agora. E para ser um idoso assim, eu preciso investir em cuidados. Não só cuidados do ponto de vista corporais, mas cuidados do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. Nós precisamos adquirir o hábito do investimento na prevenção. Nós vivemos num país onde a cultura dos cuidados ainda é curativa. Quando do ponto de vista epidemiológico, se trata de saúde, então, lá na história da Grécia, dizem que tinha a deusa Higeia e a Panaceia. A Higeia é que dá prevenção, e a Panaceia era que tratava. Então, ao longo do nosso desenvolvimento, nós nos apegamos muito à Panaceia. Então, nós apenas nos preocupamos de cuidar do que já está adoecido.
Então, nós está mais do que na hora de nos preocuparmos na prevenção, de nos apaixonarmos pela Higeia, pela deusa da prevenção. Para que evitemos situações como essa, que são perfeitamente possíveis. Então, que cuidados nós devemos ter com relação à prevenção? Primeiro, nós precisamos riscar da nossa vida o negócio chamado automedicação. No nosso país, isso é uma coisa extremamente preocupante. Qualquer um de nós chega em qualquer farmácia, exceto remédios psicotrópicos e antibióticos, graças a Deus, mais recentemente nós compramos qualquer medicação. E não vamos nos esquecer que remédio é veneno, é uma questão de doses. Ou quem que nunca ouviu falar que fulano tentou suicídio tomando X comprimidos? Então, se você ingerir uma quantidade excessiva de remédio, ela vai te fazer mal. Dependendo do quanto de excesso que você ingira, ela vai causar ao seu organismo um dano que, se for 100 comprimidos de determinado remédio, pode te levar à morte. Mas se for 10 ou 20 ou 5 de determinado medicamento, pode te causar doenças. Eu vou falar para vocês, até dentro da minha especialidade, uma coisa que o povo sofre muito sem saber. É o danado, no bom sentido, do anti-inflamatório. Que são medicamentos à base da butazona, do diclofenaco, do cetoprofeno, são o nome dos anti-inflamatórios, para não falar nomes comerciais. Qualquer um chega numa farmácia e compra um anti-inflamatório, porque está com dor. Ora, anti-inflamatório, o nome já está dizendo anti, contra, inflamação. Analgésico, ele não é. Ele tem como efeito colateral a analgesia. Medicamentos que foram desenvolvidos para analgesia, para passar dor, são medicamentos à base do paracetamol, da dipirona, do tramadol e muitas outras drogas que tem disponíveis. Ora, eu já pus muita diálise em paciente por causa de anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório, ele realmente, ele vai lá e reduz a inflamação da zona que está inflamada. Mas ele vai lá no rim e dá uma vasoconstricção intrarrenal. Ou seja, ele diminui a quantidade de sangue que chega no rim do indivíduo. Se o indivíduo é hipertenso, ele vai aumentar a pressão. Se o indivíduo ele tem já um grau de insuficiência renal por outros motivos, esse rim vai piorar a função. E nós já tivemos no hospital onde eu trabalho um caso de um paciente que foi para hemodiálise em definitivo por causa de um único comprimido de anti-inflamatório. Ele teve uma situação chamada necrose cortical em placas. Morreu toda a córtex renal, ou seja, a parte mais externa do rim, que é a parte funcionante. Então, por favor, não tome anti-inflamatório se não houver necessidade e se não for prescrito pelo médico. Existem realmente muitos colegas que prescrevem anti-inflamatório enquanto analgésico, mas não está completamente correto. Então, só para que vocês tenham um exemplo. Então, e o mais comum ainda, então, eu estou com dor de cabeça. Fulano também está com dor de cabeça. Eu tomei esse remédio para dor, pode tomar também. O que serve para você não serve para o outro. Porque um sintoma, ele é uma expressão de um mau funcionamento do corpo. Só que, por exemplo, usando o exemplo cefaleia, a dor de cabeça, eu posso ter vários motivos da dor de cabeça. Eu posso ter uma dor de cabeça por tensão emocional. Eu posso ter uma dor de cabeça por hipoglicemia, por baixa de açúcar no sangue. Mas eu posso ter uma dor de cabeça por causa de um câncer, por causa de uma encefalite, por causa de uma meningite. Só usando exemplos graves. Então, o que serve para mim, não serve para o outro. Então, nós precisamos acabar com a cultura da automedicação no nosso país. E, intencionalmente, eu estou me dedicando um pouco mais de tempo a esse item, em virtude da gravidade que isso é.
Tanto que a Organização Mundial de Saúde, para os países em desenvolvimento, onde não há um critério de venda de medicação, que nos países desenvolvidos você só compra qualquer remédio com receita médica, estão sendo desenvolvidas políticas para isso. Então, eu espero que tenha valido a pena estarmos aqui hoje, que a partir de hoje, todos aqueles que aqui estão não se automedicarão. E cada um de nós tem a responsabilidade de difundir essa informação com mais um. Então, seremos multiplicadores disso. Prevenir contra as doenças através da vacinação. Então, não só criança que vacina, o idoso também precisa vacinar. A vacina, principalmente a vacina do tétano, porque em virtude das dificuldades visuais, às vezes acontece nessa idade, se fere com mais facilidade. Depois que feriu-se com um objeto contaminado com o bacilo tetânico, é só a imunoglobulina, porque a vacina ela demora de 15 a 20 dias para desenvolver anticorpos. Então, precisa se verificar se a vacina contra o tétano está em dia. Ela tem validade de 10 anos. Então, se não estiver, por favor, procurem uma unidade de saúde e vão se vacinar. Ah, é uma vacina que dói? Dói. Não estou enganando vocês, não. Depois, dói não é a injeção, não. É depois, o braço fica dolorido. Mas, durante 10 anos, te é assegurado que você não vai morrer de tétano. Então, você vai sentir uma dor durante 2 dias, mas você está protegido por 10 anos. Daí, a 10 anos, você toma mais outra. Dói muito mais ter que tomar imunoglobulina. Então, vacine-se. Idoso precisa se vacinar também. Evitar os acidentes. Como? Em casa e nas instituições onde se frequenta, os tapetes, os pisos muito lisos, os degraus, porque o idoso, em virtude da diminuição da massa muscular, então a sua passada já não é mais tão alta. Então, um jovem, por exemplo, levanta o pé nesta altura, o idoso vai levantar nesta altura. Então, o degrau ou o tapete, às vezes, faz com que o indivíduo tropece. Então, no nosso estado, graças a Deus, já está sendo realizada a campanha da calçada cidadã, em que existe um padrão onde é previsto as questões da terceira idade, as dificuldades próprias da idade e dos indivíduos com deficiência visual. Então, é importante que pensemos nisso na nossa casa. E com relação à violência doméstica, muito comum, e não vamos pensar que a violência é tão somente a agressão física. Existem as agressões de palavras e as agressões psíquicas, que às vezes doem muito mais do que as agressões físicas, que são silenciosas. Então, frases como tipo assim, você me dá uma canseira, você está aqui por causa de você, eu não vou fazer isso, é uma violência. Pense como é que se sentiria você, enquanto avô, enquanto avó, enquanto mãe, se alguém dissesse que você era um estorvo na vida. Vamos lembrar que hoje nós estamos aqui porque eles vieram antes de nós. E eles prepararam um caminho para nós. Eles nos deram uma vida biológica. Eles nos educaram. Se cometeram erros na nossa educação, todos nós erramos. Porque nós estamos aqui para aprender. Nos compete não o papel de jogar na cara deles que eles erraram para a gente. Nos compete o papel de saber que se daquela forma foi errada, nós não precisamos repetir aquele equívoco com os nossos filhos e educandos. E se por acaso já tivermos tido dificuldades no relacionamento com os nossos idosos, não nos cabe aqui o sentimento de culpa. Nos cabe o sentimento de dizer, errei, não vou errar mais. A partir de hoje vou tratar aquele que convive comigo bem. Essa é a forma melhor de reparar erro. É não errando. E lógico que nós não somos um computador que vai ali, aperta a tecla delete e mata e bota no lixo, na lixeira, aquele programa que a gente não quer mais. Provavelmente, se nós somos uma pessoa de pavio curto, nós vamos perder a paciência outra vez. Mas vamos ser mais vigilantes. Opa, isso é violência. Nós estamos lutando pela cultura da paz. E essa cultura precisa começar dentro da gente. Então, nós vamos ficar mais atentos e atentos e atentos até nós aprendermos a lidar.
E uma família onde existe jovens, adultos e idosos é um meio extremamente fértil para aprender a lidar com as diferenças, porque são faixas etárias tremendamente diferentes. Então, a diversidade é a nossa maior riqueza. Quem já não ouviu essa frase? Então, precisamos difundir esses pensamentos que trazem a nossa doutrina espírita. Ela é tão fértil, trazendo essas informações. Então, como vivenciar se nós já chegamos à terceira idade? Vivenciar com uma alimentação adequada. Óbvio que o aparelho digestivo, ele não tem a mesma velocidade de digestão da idade jovem. Um adolescente, ele não come cachorro-quente, ele come o canil. Você tem que fazer 5, 6 cachorro-quente, tem que fazer um canil. Porque um só não é suficiente. Mas já um idoso, ele vai ficar plenamente satisfeito com meio cachorro-quente. Para citar um exemplo. Então, alimentação adequada. Lembrando daquela regra de ouro dos nutricionistas. Tomar café da manhã, o de jejum feito um rei, almoçar feito um príncipe e jantar feito um mendigo. Porque à noite nós vamos deitar daí a pouco e a digestão não se fez completamente e ela não se fará adequadamente com o sono. A prática de atividade física é importante. Se não fez, faça. Sempre é tempo de começar. Não importa a idade que você tenha. Já está na terceira idade? Pode continuar começando. Emagrecendo, tendo um condicionamento cardíaco, melhorando a musculatura em virtude da perda de massa muscular. É sempre tempo de começar. Os estudos estão mostrando que mesmo quando se inicia a atividade física, nas idades mais avançadas, elas têm benefícios cardiovasculares e musculares e articulares importantes. Convivência social estimulante. Então, naquela situação onde nós temos jovens, adultos, idosos, crianças, vamos lembrar que o que é estimulante para o jovem e para a criança não é estimulante para o idoso. Começa com a música. Dificilmente, na nossa cultura, um idoso vai gostar do pancadão. Ele vai gostar de uma música mais tranquila. Então, vamos aprender a harmonia da convivência. Então, às vezes, levar um idoso para a festa, numa festa que não tem nada a ver com ele, não é uma convivência social estimulante, criativa. Então, vamos procurar ver dentro daquele contexto do que é que ele gosta. Assim como se você pegar uma criança de 4, 5 anos, colocar no local onde só tem adulto, quão maçante vai ser para aquela criança. Então, é entender e adaptar às situações. Buscar redução dos danos decorrentes do consumo de álcool e tabaco, do fumo, né? Então, isso é para todos. Nosso organismo não foi preparado para fumar e muito menos para o uso abusivo de álcool. Quando Deus criou o corpo humano da forma que criou, Ele não criou para isso. Então, sensatez. Eu quero lembrar para vocês que nós temos muitos idosos que usam abusivamente de álcool, de fumo, e nós precisamos empreender campanhas para que isso não se faça. E a vivência espiritual. Muitos estudos da contemporaneidade têm mostrado o quanto a vivência espiritual é importante para que esta faixa etária se viva de uma forma mais equilibrada. E só para ilustrar esse cartoon do Andrade aí, onde ele nos chama a atenção que, na verdade, o que é que prejudica tanto o idoso, muito mais do que a doença. Então, ele retrata uma situação muito comum, porque a hipertensão e diabetes é muito comum nessa faixa etária, mas o que mata mesmo é a solidão. Então, vamos diminuir a solidão. E a solidão é ruim não só para os idosos, para todas as pessoas. Existem jovens que se sentem solitários. Então, vamos buscar uma terceira idade alegre, plena, vivificante, energizante.
Então, o Dr. Koenig é um dos pioneiros nos estudos de saúde e espiritualidade, acompanhando 3.968, quase 4.000 idosos durante 6 anos. Ele observou que frequência a serviços religiosos foi associada a menos morte e a menor risco relativo de morte. Então, quando os dados do IBGE e os dados epidemiológicos mostram que a vivência espiritual, ela é baseada em estudos como esse aqui. Uma outra situação na nossa cultura é com relação à vivência da sexualidade. Então, na nossa cultura ocidental é o seguinte: jovem pode ter vida sexual ativa. Idoso, isso é coisa de velho ou velha sem vergonha. É assim mesmo que a gente escuta. Então, é assim. Então, vamos dizer assim. Você vai fazer aniversário amanhã. Então, hoje você tem 59 anos, 11 meses, 29 dias, né? Até hoje você pode ter relações sexuais. Amanhã, então, você aproveita para ter relação sexual hoje, porque amanhã você é idoso, não pode mais. É assim que, senso comum, a nossa cultura vê a atividade sexual não pode na terceira idade. Alguém tem lógica isso? A atividade sexual, ela deve ser vivida com plenitude, respeito e responsabilidade que a prática exige, enquanto for possível, em qualquer faixa etária. Com responsabilidade. Lembrando aqui uma situação que é muito comum no nosso momento atual. O idoso hoje que tem 60 anos, na década de 60 e 70, sobretudo na década de 70, onde houve a revolução dos costumes sexuais do ponto de vista social, esse indivíduo tinha 30 anos. Muitos desses indivíduos optaram por uma vivência homossexual. Então, o que acontece? Ele viveu até o tal dos 59 anos, 11 meses e 29 dias numa prática homossexual. Aí, a partir de amanhã, ele tem que virar heterossexual. Não é assim. Nós precisamos aprender a conviver com essa diversidade e esses indivíduos, eles vão continuar tendo a prática sexual que eles tinham quando eles eram jovens. Dentro daquilo que a gente chama respeito e responsabilidade. De tal forma que isso tem sido uma dificuldade do ponto de vista epidemiológico, que tem acontecido o quê? Nessa faixa etária, vocês viram que um percentual muito grande é viúvo ou divorciado, né? Então, que às vezes ficam viúvos ou viúvas, viveram na juventude uma vida de educação extremamente restrita, aí quando fica sem um parceiro, resolve recuperar o, entre aspas, tempo perdido. Aí passa a ter uma vida sexual promíscua. E aí começam a ter as doenças sexualmente transmissíveis muito mais frequentes nas idades mais jovens. E aí nós temos hoje muitos idosos com AIDS, com hepatite B, com hepatite C, que são doenças sexualmente transmissíveis. Então, a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis aplica-se também à terceira idade. A Organização Mundial da Saúde lançou, eu acho que eu não trouxe, aqui trouxe, lançou essa campanha. Depois dos 50, experimenta o uso da camisinha do preservativo, em virtude dessa questão da vida sexual desprovida de prevenção. Então, são assuntos tabus na nossa cultura, são assuntos, às vezes, difíceis de ser falado nessa faixa etária, mas é preciso se conscientizar, sim. Se conscientizar que a vida sexual é importante na terceira idade para que o indivíduo se sinta pleno e completo, mas que ela deve ser exercida com responsabilidade e respeito, conforme nos sugere o nosso querido Emmanuel no livro Vida e Sexo. No livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se os espíritos têm sexo, na questão 200. E ele vai dizer, os espíritos vão responder, não como os entendeis. Pois que os sexos dependem da organização biológica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Então, vem trazendo, em 1857, foi o ano de publicação do livro.
Não vamos nos esquecer que esse livro começou a ser elaborado 3, 4, 5 anos antes. Então, mais de 150 anos atrás, uma concepção de sexualidade ampliada, de não apenas o encontro de genitálias. Uma concepção de sexualidade que inclui sentimentos e afetos. Porque isso também que precisa ser compreendido melhor. E olha Alda Ribeiro, no Tratado de Gerontologia, agora no século XXI, o que ela fala sobre sexualidade na terceira idade? Deixar fluir a sexualidade não significa absolutamente ter relações sexuais frequentes e lidar com elas de forma mecânica, seguindo o manual de instruções. Significa imprimir em toda e qualquer forma de expressão a satisfação de ser homem ou de ser mulher. Não dá a sensação que essa mulher leu a questão 200 do Livro dos Espíritos? Ela traz, em outras palavras, uma concepção ampliada de vivência sexual. Então, naturalmente, que na terceira idade, ninguém vai poder ter o desempenho e a frequência que se tinha na juventude. Mas tem muito mais aconchego, muito mais afeto, e isso faz parte da vivência sexual também. No Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18 da segunda parte, André Luiz vai nos lembrar, pois, falando da nossa responsabilidade, pois que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. Por santuário criativo do nosso amor perante a vida, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhes as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Então, é aquela conversa que nós já adiantamos, da necessidade da responsabilidade na vivência sexual em qualquer faixa etária. Mas hoje nós estamos falando da terceira idade. Amém? Então, já falamos sobre isso. Portanto, é preciso que convidemos a nossa sociedade a ter respeito e cuidado com o idoso. E eu trouxe essa situação, que, lembrando muito, uma vivência de uma amiga minha, lá no Nordeste, eu sou paraibana, mas venho de Fortaleza, e que ela é uma pessoa muito despachada, no sentido que fala. Ela estava dentro de um ônibus e viu uma senhora grávida, com uma sacola no braço, um menino no outro, se segurando aqui no ônibus, em pé. E um jovem, cabeludinho, sentado. E ela bateu no ombro dele assim, disse assim, levanta depressa que tem um baita bicho cabeludo nas suas costas. E ele levantou depressa. E ela pegou a senhora e disse assim, senta aqui, minha senhora. Aí ele olhou para ela com cara de aé e disse assim, e o bicho cabeludo? O bicho cabeludo era você, que viu a mulher grávida, com o menino no braço e deixou ela em pé. Mas não é isso que nós vimos aqui, os bichinhos cabeludos? Olha, jovens, eu estou vendo rostos jovens aqui presentes. Não esqueçam dessa história, que vocês podem topar com uma Marta Santé, que é essa minha amiga, ela, ou tipo ela, no ônibus. Porque eles sentam, se duvidar, sentam no assento reservado aos idosos, põem os fones de ouvido, que é para nem ouvir, fecha o olho e fica ouvindo a música, e a situação é essa aí, ó. O idoso em pé e os bonitinhos aqui, os bichinhos cabeludos sentados. Então, nós precisamos aprender e educar os nossos filhos dentro de casa, o assento para os idosos. Se a criança não está doente, precisa-se ele levantar para o idoso sentar. Os idosos têm a preferência na vida. Eles vieram antes de nós. Eles já viveram muitas dores. Eles já trabalharam muito, já suaram a camisa. Então, é mais do que justo. E está lá no livro dos Espíritos, que na lei do trabalho, que o forte deve trabalhar para o fraco. Isso é amplo. Então, deve-se prover para o que está mais enfraquecido as situações necessárias. Então, se esse indivíduo que está nesta situação aqui, provavelmente foi aquele que viveu em casa, onde a mamãe e o papai ficam em pé para o filhinho ficar sentado. Gente, se você ensina isso dentro de casa, você não ensina ele que ele precisa ceder o lugar para quem é mais velho, ele não vai ceder na rua. E aí topa com uma Marta na vida e vai passar vergonha. Então, ele pode até não aprender, porque eu tenho um em casa, que ensinei a arrumar a cama desde os 7 anos, e hoje a cama, o sujeito tem 24 anos, e eu tenho que lembrar ele que desde os 7 anos ele arruma a cama, que ele tem que voltar lá. Porque eles esquecem algumas das coisas que nós ensinamos. Mas você precisa ter a consciência tranquila que você ensinou. Então, chegou na instituição, está chegando o idoso, ele está sentado, bota no seu colo, bota ele para sentar.
o lugar. É assim que se ensina. Então, não vamos nos esquecer disso. Precisamos ter respeito. Porque se a gente não respeita o idoso, nós não estamos respeitando a história, a sabedoria, as tradições, o amor, toda a dedicação que aquela vida se empenhou. Então, pensemos nisso. O que nós estamos vivenciando hoje é que os nossos antepassados plantaram para nós. E nós estamos plantando para o futuro. Então, os nossos netos vão usufruir daquilo que nós estamos plantando hoje para eles. Então, vamos plantar coisas boas, vamos respeitar. E isso é antigo, essa recomendação. Lá na carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 5, versículo 1, ele já diz: não repreendais asperamente os anciões. Naquela época, ancião era 35, 40 anos, hein? Imagine se naquela época existisse comumente o que temos hoje, que são os idosos de 70, 80, 60 anos. Significa que nós vamos deixar aquele idoso que já está em processo demencial fazer tudo que ele quer? Não, porque é abandono de incapaz, legal. O idoso, às vezes, devido a algumas doenças, ele começa num processo demencial e que ele não tem mais julgamento crítico de valor. Então, ele já não sabe dizer o que é exatamente certo, o que é exatamente errado. Vou utilizar um exemplo clássico. Quem de nós, quando tem criança pequena engatinhando e dando os primeiros passos, deixa as tomadas elétricas fácil de enfiar o dedinho? Todo mundo tampa com um esparadrapo, com durex, com aqueles pluguezinhos próprios, porque as criancinhas não sabem o que significa aquele buraquinho, e criança parece que enxerga com o dedo, porque tudo que ele vê ele tem que pôr a mão, e aí leva um choque. A mesma coisa é o idoso. Então, muitas vezes, ele não vai enfiar o dedo, lógico, na tomada. Isso ele não faz mais. Mas ele bota a panela no fogo e esquece que acendeu o fogo. Então, é preciso que a gente não deixe essas coisas acontecer. Se preciso for, tranque a cozinha. Ele não vai entender. Mas você fez uma coisa pensando na segurança. Então, às vezes, firmeza não significa aspereza. Então, é a temperança, é o tempero do bom senso. Cuidar para que ele não se machuque, porque senão você vai ser considerado um negligente com aquele indivíduo que não tem mais condições. E cabe aos idosos também, os que ainda têm lucidez, entender que eles não têm condições de subir numa escada para trocar uma lâmpada, né? Porque se acham capazes, realmente tem, mas a função do equilíbrio está comprometida, cai lá de cima, fratura. O mínimo que pode acontecer é uma fratura de colo de fêmur e a complicação. Porque a consolidação óssea na terceira idade é mais lenta. Então, é cirurgia, pneumonia, então uma série de coisas. Então, cuidado, bom senso. Os nossos antigos dizem uma frase que é pertinente até hoje: prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, o jovem é que vai subir na escada e vai trocar a lâmpada, que vai pegar a panela que está em cima do armário. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Kardec vai dizer: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade. Entenderam bem? É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Gente, olha que doutrina maravilhosa. 150 anos, comemora-se o ano que vem, os 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha isso aí. É isso que a sociedade luta hoje, para implantar na nossa cultura respeito e cuidado com os idosos. E neste livrinho aqui, já está escrito isso há 150 anos. É isso que me apaixona na doutrina espírita, além da sua lógica. No Livro dos Espíritos, na questão 685, nós até comentamos sobre ela aqui, tem o homem direito de repousar na velhice? Sim.
que a nada é obrigado senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Olha aqui. O forte deve trabalhar para o fraco. Qualquer tipo de fraco. Então, nós temos responsabilidade com aqueles que não podem. Deixo para vocês as reflexões individuais. E para encerrar, o nosso querido Leon Denis, o poeta que escreveu coisas lindas em forma de prosa, coisas poéticas em forma de prosa, vai nos lembrar no livro O Grande Enigma, que em realidade a velhice é um começo de desmaterialização. Daí as ausências estranhas e distrações prolongadas. É tarde da vida, em verdade, mas há tardes belas e poentes com reflexos de apoteoses. Vocês mesmos moram numa cidade que é famosa pelo pôr do sol. Tem até uma praça, se eu não estou enganada aqui, a Praça do Sol Poente. Então é assim como a terceira idade. Nós vamos ter situações maravilhosas, vivências, trocas de experiências, que às vezes não podem ser vividas da mesma forma que se viveu com aquela juventude, mas pode ser aproveitada, pode ser melhorada, né? E continua Leon Denis. É a noite, mas a noite é tão bela com seu ornato de constelações. Igual à noite, a velhice tem suas vias lácteas, suas estradas brancas, as estradas brancas que aparecem assim, que a gente não gostaria, mas elas são belas, elas significam a honra e o prazer de ter chegado à terceira idade. E para finalizar, então, Humberto de Campos, na Boa Nova, ele vai nos dizer que não importa ser moço ou ser velho. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, qualquer que seja a faixa etária que não nos encontremos, o convite desta manhã é que procuremos ter uma vivência com Deus. Porque se nós tivermos uma vivência sempre com este Pai maravilhoso que muito nos ama, consequentemente, nós sabemos tratar com maior respeito e com maior carinho os nossos idosos. Desculpem. Muita paz, muita saúde e vida longa para todos nós.